Boa tarde a todas e todos. A minha fala tem como propósito responder uma pergunta geralmente feita em ocasiões como essa, ou seja, quando nós estamos celebrando a Semana da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra. Afinal de contas, por que nós precisamos debater esse assunto? Por que nós precisamos organizar um evento como esse, que fala sobre a consciência negra? Por que nós também não devemos organizar um evento sobre a consciência branca? Bem, eu responderei essa pergunta a partir de três conceitos, a partir de três teorias sobre discriminação. A primeira delas é o que nós chamamos de discriminação direta. E ela ocorre quando um indivíduo discrimina o outro intencionalmente, voluntariamente, baseado no pressuposto que esse outro é essencialmente diferente de mim, consequentemente também essencialmente inferior à minha pessoa, inferior ao grupo ao qual eu pertenço e, portanto, ele não tem os mesmos direitos, não deve ter a mesma estima social que eu que sou homem, que eu que sou branco, que eu que sou heterossexual, que eu que sou rico, que eu que não sou portador de deficiência física, devo ter. Então, nós, no Brasil, a população negra é a população vítima de discriminação direta constantemente, cotidianamente, inúmeras vezes por dia, por diversos atores sociais, por atores privados, por atores estatais, pela polícia, pelo médico, pelo taxista, pelo empregador, principalmente. Então, em todas as áreas, em todos os aspectos da vida da população negra, nós estamos sendo discriminados de uma maneira ou de outra. Nós estamos sendo vítimas de uma discriminação direta. Há também o que nós chamamos de uma discriminação intergeracional. Então, veja, eu acabo de formar numa faculdade. Eu tenho um colega branco, tem as mesmas notas do que eu, a mesma qualificação que eu tenho, formou na mesma faculdade de alto nível. Qual é a realidade da sociedade brasileira? O homem negro ganha cerca de 40% a 50% menos do que o homem branco com a mesma qualificação educacional. Isso significa que eu serei vítima dessa primeira forma de discriminação, que é a discriminação direta. Eu não conseguirei o mesmo emprego do que ele. Se eu conseguir emprego, eu não conseguirei ascender profissionalmente. Eu sou formado em Direito, como foi anunciado. Vejam, 99% das pessoas que trabalham em escritórios de advocacia são brancas. Para você trabalhar em um escritório de advocacia no Brasil, você precisa ser uma pessoa branca. Isso significa que os nossos escritórios de advocacia praticam a discriminação direta cotidianamente. Bem, eu formei em Direito. Eu não conseguirei acesso a escritórios de advocacia, certamente não aos escritórios de advocacia que pagam salários tão altos como esse meu colega branco que formou na mesma faculdade. Bem, passaram-se 18 anos. Eu tive filho, essa pessoa também, o meu colega branco também. O meu colega branco, que não sofreu discriminação direta no mercado de trabalho, pôde acumular patrimônio. Ao longo de 15 anos, ele acumulou patrimônio porque não foi vítima de discriminação direta. Eu, que ganhei metade, às vezes menos da metade que este indivíduo ganhou, não consegui acumular patrimônio porque toda a minha renda é dedicada a quê?
a pagar o aluguel e a pagar comida, ou seja, é o mínimo para a sobrevivência, certamente muito menos do que eu preciso para sobreviver. Eu tive um filho. O meu filho agora pretende fazer o curso superior, afinal de contas, eu também fiz. Eu terei dinheiro para pagar os melhores cursinhos? Não, porque os melhores cursinhos para que meu filho possa entrar na mesma faculdade custam 3 mil, 4 mil. O filho do meu colega branco estudou em escolas que chegam a cobrar até 6 mil reais por mês. Depois também ele teve dinheiro para pagar cursinhos cuja mensalidade custa 3 a 4 mil reais por mês. Ou seja, nós estamos aqui diante de um segundo tipo de discriminação, que é a discriminação intergeracional. Ou seja, a discriminação que eu sofro hoje afetará as gerações futuras. Impedirá o acesso dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos a oportunidades acadêmicas, a oportunidades profissionais. Uma coisa que nós precisamos ter em mente quando discutimos a questão da igualdade racial é a seguinte. Eu mencionei a questão da discriminação direta, que é um tipo de discriminação intencional. Eu discrimino alguém porque eu acho que essa pessoa é inferior a mim. Agora, a marginalização racial, a marginalização dos grupos minoritários, ela não é feita necessariamente a partir da discriminação direta. Há muitos casos no quais não há absolutamente nenhum ato discriminatório envolvido. E isso porque há algo chamado privilégio, e especialmente privilégio branco. Recentemente, o Ministério Público Federal postulou uma ação solicitando a implementação de ações afirmativas em bancos privados, que são instituições que discriminam negros sistematicamente, que praticam a discriminação direta sistematicamente. Como esses bancos se defenderam? Não, nós não praticamos a discriminação. Nós temos funcionários negros aqui. Obviamente, esses bancos não falaram o que esses funcionários fazem, qual a posição que eles ocupam, etc. E o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região disse, realmente, não há discriminação aqui, portanto, nós não implementaremos ações afirmativas em bancos privados. O Banco Bradesco, Itaú, Santander disseram o seguinte, nós contratamos pessoas por indicação. Há uma vaga, nós perguntamos aos nossos... Por favor, verifique lá no seu grupo de amigos que formou na USP, na FGV, no INSPER, nos indique quais são as melhores pessoas. E essas pessoas, em muitos casos, olharão e dirão, olha, está aqui a minha lista de amigos, eu tenho essa pessoa que são super qualificadas, que fizeram mestrado, que fizeram doutorado, eu indico essas pessoas, elas são aceitas, elas têm um ótimo desempenho e todo mundo está feliz. Agora, isso significa que realmente não houve discriminação? Aparentemente não houve discriminação nenhuma. Foi uma escolha objetiva e muito racional. Eu escolhi as pessoas que são mais capacitadas para esse cargo. Agora, há uma questão aí. A vasta maioria das pessoas brancas no Brasil, independentemente de classe social, tem círculos de relacionamento que são exclusivamente brancos. Da mesma maneira que a vasta maioria das pessoas heterossexuais no Brasil tem círculos de relacionamentos que são exclusivamente heterossexuais. Então, o que garantiu o acesso dessa pessoa a essa oportunidade? Foi a competência? Não. Ela conseguiu isso porque ela é branca.
Ela conseguiu isso porque ela tem acesso aos meios, aos círculos que determinam quem entra e quem não entra nas diversas oportunidades. Isso é o privilégio branco, isso é o privilégio de classe, isso é o privilégio heterossexual. É quando você tem acesso a determinadas oportunidades, independentemente da sua competência. Então, por que nós precisamos fazer organizar uma Semana da Consciência Negra? Porque nós precisamos ter uma compreensão muito profunda dos diversos mecanismos responsáveis pela marginalização, por formas de marginalização que não afetam pessoas brancas, muito antes, pelo contrário, beneficiam sistematicamente pessoas brancas, pessoas heterossexuais, homens e pessoas que não são portadoras de qualquer tipo de limitação física. Obrigado. Obrigada, professora Dilson. Está ligado? Tá. Obrigada, professora Dilson. O senhor enfrentou uma questão muito relevante nas discussões sobre a temática racial no Brasil e trouxe argumentos para que possamos enfrentar esse discurso universalizante, né, de que somos todos iguais, de que não há consciência branca ou consciência negra, só consciência, e para que possamos retirar o véu desse tipo de discurso, é preciso que conheçamos os conceitos, as ideias por trás desse discurso universalizante, e só assim, talvez, possibilitarmos uma análise franca do nosso quadro social. E nessa linha de desconstrução, para que em algum momento nós possamos construir uma nova sociedade, uma sociedade mais democrática, é preciso registrar também que a ideia de raça que se discute aqui, quando se discute a questão racial no Brasil, por óbvio, não se está discutindo sobre o aspecto biológico, algo superado há muito, algo sabidamente inexistente. Se discute a ideia de raça enquanto uma construção social que tem legitimado diferenciações entre grupos em razão do seu fenótipo, em razão da sua aparência. Então, é preciso trazer luz também para aquilo que estamos discutindo. E algo nessa linha de lançarmos luzes sobre esses discursos que, na verdade, mascaram a análise real do problema, o senhor trabalha muito a ideia também da questão da meritocracia e trata do risco, e aqui vou na literalidade de um de seus textos, do risco das narrativas que atribuem ao indivíduo a responsabilidade pela criação das oportunidades sociais, e vai no contexto dessas linhas de discriminação. Gostaria que o senhor abordasse um pouco essa questão da meritocracia nesse contexto de discriminação. Obrigado pela pergunta. Quando eu estava escrevendo esse livro, O que é Discriminação, eu analisei uma infinidade de decisões judiciais sobre a constitucionalidade de programas de ações afirmativas. E durante a leitura desses julgados, dessas decisões de tribunais estaduais, federais, do Supremo Tribunal Federal, eu fiquei pensando, que coisa curiosa, a defesa da igualdade formal pode ser um mecanismo discriminatório. A defesa da igualdade pode produzir a marginalização. E quando e por que isso ocorre? Quando nós partimos do pressuposto de que a justiça, o conceito de justiça que está no texto constitucional, se resume a tratamento simétrico. Nós estamos na mesma situação, ou seja, nós somos cidadãos do mesmo país, nós supostamente temos os mesmos direitos formais e, portanto, as políticas públicas devem tratar as pessoas da mesma maneira, independentemente de características particulares. Essa concepção de igualdade formal, que tem como pressuposto o tratamento simétrico,
é algo que produz a desigualdade quando aplicada a uma realidade estritamente, melhor dizendo, estruturalmente desigual. Porque aqui você está interpretando a realidade a partir, não é, desconectada da realidade histórica, das estatísticas, dos estudos sociológicos, da inserção, das relações de poder que existe numa sociedade. Então, qual é o discurso comum no Brasil? Ações afirmativas são discriminatórias contra brancos. Esse é um argumento inteiramente falso, porque discriminar significa, mais uma vez, volto à questão da discriminação direta. Não é? Um dos sentidos da discriminação é colocar alguém em uma situação de desvantagem. O Estado brasileiro, quando implementa ações afirmativas, não tem o propósito de colocar ninguém em desvantagem. As pessoas que implementaram ações afirmativas, as instituições que implementaram ações afirmativas, não acordaram de manhã, eu não gosto de brancos, eu vou prejudicar pessoas brancas. Não. A questão é, há uma coisa na Constituição, mais especificamente no artigo 3º, que diz: é função do Estado promover a igualdade social, erradicar a marginalização. Isso significa que o Estado brasileiro é obrigado. O Estado brasileiro não tem escolha. Ah, eu vou fazer isso, não. Não. Isso não é escolha para o Estado brasileiro. Isso é uma obrigação do Estado brasileiro e nem a omissão é possível. Então, o Estado brasileiro é obrigado, pela Constituição, a implementar políticas de inserção social de grupos minoritários. Então, o discurso da meritocracia, dentro desse contexto, ele é utilizado de maneira estratégica. O discurso da meritocracia, o discurso da miscigenação racial. Todo policial brasileiro sabe quem é branco e quem é negro. Todo funcionário de RH, de recursos humanos no Brasil, sabe quem é branco e quem é negro. E é por isso que, quando nós olhamos na estrutura de comando, 80% das empresas privadas, 85% das pessoas são homens brancos heterossexuais de classe média. A questão da miscigenação e da meritocracia aparece apenas nesse contexto específico, que é a promoção da igualdade racial. Porque as pessoas não querem ver negros em posição de poder. As pessoas não querem ver negros sentados na sala de aula. Porque a igualdade racial traz uma coisa muito problemática. Poxa, eu vivo em uma sociedade que me diz o tempo inteiro que eu sou inerentemente superior a todos os negros. Então, ver uma pessoa negra em posição de poder é um ataque à minha identidade individual. Como assim? Essa sociedade não funciona para garantir que eu tenha meus privilégios, então eu sou contra ações afirmativas. Sim, nessa questão do mercado de trabalho, da questão da ocupação de cargos, o senhor também traz uma fala sobre a questão dos estereótipos raciais. Sim. Que afetam todos os membros das minorias raciais. Então, eu gostaria que o senhor clareasse essa questão. Como esses estereótipos atingem a população negra? Então, veja, quando nós falamos em discriminação, nós também precisamos falar sobre a psicologia social da discriminação. Eu mencionei a questão da discriminação direta. Por que as pessoas discriminam? Porque as pessoas têm o interesse... Melhorou nada. Por que as pessoas têm o interesse em discriminar? Bem, isso decorre do seguinte fato. Os estereótipos são falsas generalizações sobre grupos minoritários. Os estereótipos, portanto, são julgamentos que eu faço dos indivíduos pelo simples fato deles pertencerem a determinados grupos. Os estereótipos têm duas dimensões.
uma dimensão descritiva e uma dimensão prescritiva. A dimensão descritiva dos estereótipos designam supostas características de grupos minoritários. A maternidade é o destino natural da mulher. As mulheres são frágeis. As mulheres são muito emotivas. Aí, o que ocorre quando está sendo decidido quem será promovido? Nós vamos promover um homem, porque as mulheres são muito emotivas. Elas não têm capacidade de comando. Então, essa é a dimensão descritiva do estereótipo. Há a dimensão prescritiva dos estereótipos. Quais são os lugares que as pessoas podem ocupar? Que as pessoas devem ocupar? O lugar de subordinação. Então, não é? O que se espera do negro? Que ele seja jogador de futebol, que ele seja cantor de pagode. O que se espera do brasileiro de origem asiática? Que ele seja bom em matemática e que ele saiba trabalhar em loja de computador. Agora, se a pessoa asiática resolver, não, eu quero ser ator de televisão, ele nunca vai conseguir se afirmar profissionalmente como ator de televisão no Brasil. Porque as pessoas não querem ver asiáticos na novela das 7 ou na novela das 8. As pessoas querem ver pessoas brancas, heterossexuais, de classe média, de olhos verdes ou azuis. Então, esses lugares não são para asiáticos. Não são. Então, a psicologia social da discriminação está baseada nesses dois pressupostos. Esses grupos têm determinadas características e isso marca um estigma cultural. Cria uma desvantagem de status cultural. Você só pode ocupar determinado lugar, porque você é inferior. Então, cria-se uma diferença de status material, subordinado. Tá? Agradeço. Muito obrigado, professor Adilson. Era uma pergunta que eu já iria apresentar e que o senhor já se pronunciou, foi justamente a pergunta que parte do senso comum. Eu vendo nas páginas das redes sociais da associação, é muito comum a pergunta, por que não há o Dia da Consciência Branca? Será que vocês promovendo um debate desse tipo, será que vocês promovendo um debate como esse, vocês estão promovendo a discriminação? E são perguntas que devem ser respondidas, dialogadas com a população. E o senhor, na primeira parte da apresentação, pôde falar sobre a questão por que debatemos este tema hoje. Né? Porque existe o mês da consciência negra, importante para esse tipo de debate, porque é tão fundamental. E ressaltando aqui, no período que nós nos encontramos da conjuntura atual do nosso país, a conjuntura política, a necessidade de reafirmação da Constituição, né, que já foi dito aqui pelo Frei Davi, por você, a necessidade de reafirmar a Constituição, os direitos humanos que estão consagrados em diversos dispositivos, direitos sociais também, lógico, os direitos à saúde, à previdência, assistência, educação, a reafirmação nos 30 anos da Constituição, a importância de debatermos hoje esta temática.